Hoje tem a Sandra de Souza. Sandra de Souza falando aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre hipnose terapêutica. Diego Medeiros, o que é hipnose terapêutica? É um tipo de tratamento para doenças psíquicas, para você que tem ansiedade, para você que tem depressão. Olha, não perca o programa de hoje, é um programa especial para falar com todas as pessoas, porque quem é que não tem problema hoje psíquico? Quem é que não enfrenta qualquer tipo de... Quem é aquela pessoa que chega e fala, não, eu tô tranquilinho, eu sou muito calmo? Acho que ninguém, né? Acho que todos nós temos aí um certo, como que eu posso assim dizer? Todos nós temos um pouco de estresse no nosso dia, não é? Então, a gente acaba ficando aí estressado, enfim. Outras pessoas com depressão, isso infelizmente é uma realidade, mas é por isso que eu estou trazendo a Sandra aqui, né, nesse momento pós-pandemia, porque a Sandra nos deixa mais calmos, nos orienta, isso é muito bom, é muito importante, tá bom? Então daqui a pouquinho, Sandra de Souza, junto conosco aqui no nosso Mixidade. 1h13, a Sandra de Souza já está por aqui. Sandra de Souza, boa tarde para você, boa tarde para o Nelsinho que está aqui do nosso lado. Tudo bem? Graças a Deus. Boa tarde, Diego, Nelson, Vavá, pessoal que está todo mundo em casa aí, para Marinês, né? Toda carinhosa aí, preocupada com você. Também Marinês, cheguei já perguntando boa. se tinha melhorado, né? Então, o gostoso é isso, quando a gente se preocupa com o próximo, se preocupa com o outro. Isso é muito bacana a gente ver, né? Gostoso. Mas isso. São poucas vezes que a gente sente e percebe isso. Infelizmente, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo tanta coisa, acaba deixando para amanhã um cumprimento, uma lembrança. Mas vamos lá, vamos prestar mais atenção. Um abraço bem carinhoso a todos que estão nos ouvindo. Muito bem, hoje a gente vai falar de hipnose terapêutica. Exatamente. Né? Eu acho que é um tema que nunca vence, né, Diego? Deixa eu ver Olha aqui. Que bacana. Esse né? livro Inês Marcel. É minha professora de São Paulo. Muito bem. Deepak Chopra também trabalha com hipnose ou não? Não. Deepak Chopra ele trabalha mais, inclusive, com Never Alone, combate ao suicídio mundial. Ele trabalha, né? E ele trabalha muito com cura quântica, mas a hipnose não. Mas a hipnose está dentro das curas quânticas, ela faz parte, né? E a hipnoterapia, ela está muito atual, porque esse ano, principalmente o ano de 2020, está sendo muito tenso, né? Está sendo muito limitado para nós, está sendo bem quadradinho, muita disciplina, muita rotina. E fazendo também, a gente fazia uma imersão dentro da gente, uma viagem dentro da gente. E aí a gente encontra muitas emoções, muitos sentimentos, e sentimentos bons e sentimentos muitas vezes tão bons que a gente achava que não tinha. E esses sentimentos são as nossas sombras. Então, esse movimento que estamos esse ano de olhar as nossas sombras, a hipnoterapia está sendo uma técnica maravilhosa, Diego, para se trabalhar. Porque ela faz a gente se encontrar com a nossa sombra e a gente se reconciliar com a nossa sombra. Eu fico sabendo por que eu sou dessa forma, ou estagnado, ou eu tenho muito medo, ou eu tenho movimentos lentos, ou eu tenho facilidade para ter momento depressivo, ou eu tenho movimento para ser muito irritado. São todas essas coisas que eu tenho que analisar dentro de mim. E se a gente está na correria, passa despercebido e a gente não quer nem saber. Por que está acontecendo isso? Quer dizer... Você está trabalhando, você está na rotina, Agora, esse ano não, fez a gente parar e se olhar. Então, o que eu estou fazendo comigo? Como eu estou vivendo? Você não fica brava comigo, mas eu tenho que fazer essa colocação,
porque as pessoas que estão em casa, a audiência do rádio era muito rotativa. Sim. Muita gente não ouviu. Depois eu bato no seu não ouviu. Depois do programa, Hélio Nelson me pega ali do lado de fora. Vai ter muita gente que não ouviu os programas anteriores, quando no programa Diego Medeiros, a gente batia papo, falamos muito sobre hipnose. Nós temos que falar sobre isso. Quando o cidadão vai lá no Instituto Sandra de Souza, ele vai passar por uma sessão de hipnose, você faz ele mudar o nome dele, você faz ele entortar o garfo, você faz ele mudar a voz, fechar o olho e bloquear, não abre a mão. Como é que é o negócio? Não, nada disso, nada disso. Isso faz parte dos mitos que a hipnose traz, né? Muita coisa errada, muito medo, muito mito. É a famosa hipnose de palco. Temos a hipnose de palco, né, que é o show, e temos a hipnose terapêutica. Aqui eu sou formada e busco cada vez mais procurar informações e cursos, né, entendimento sobre ela. É a hipnose terapêutica, tá? De palco, eu até tenho meu ladinho contra isso daí, porque eu acho que é uma ferramenta maravilhosa que um terapeuta tem na mão e você brinca com ela. Quer dizer, a hipnose de palco funciona. Ela chega a funcionar. Sim, como os mágicos, com aquela coisa do mágico. E né? não funciona com todo mundo, não é? Exato. Tem pessoas que... Porque, deixa eu explicar para quem está em casa. Quando o ilusionista está num palco, ele vai fazer uma hipnose. Por que não funciona com todo mundo? Porque a pessoa tem que estar relaxada, tem que estar na mesma frequência que ele, tem que estar alinhado. E nem todo mundo vai estar assim. Então, com uma ou outra dá certo. Agora, a hipnose terapêutica, não. Você coloca a pessoa numa posição de relaxamento até que ela consiga ser hipnotizada. E eu queria que você falasse, Sandra, que a pessoa que é hipnotizada, ela não sai fora de si. De jeito nenhum. Ela sabe tudo o que está acontecendo. E sem contar que é de palco, que ninguém sabe antes do programa, né? O hipnólogo, que daí não é hipnoterapeuta, ele é um hipnólogo, né? Ele vai lá e já faz alguns testes com as pessoas do palco. E tem pessoas que são mais suscetíveis. É aquela que eu falo assim, nossa, não sai na rua que hoje vai dar um temporal. E essa pessoa não vai pagar uma conta, não sai de casa, porque a outra fala assim, se der, que tem? Eu tomo chuva, sei lá, tô de carro, não tô nem aí. Então, isso a nossa mente, ela é suscetível. Então, para a hipnose é a mesma coisa. Então, ele faz uns testes, aquela brincadeirinha da mão ficar grudada, e a pessoa tá achando que tá brincando, mas não, ele já tá vendo, escolhendo qual que é a pessoa que é mais fácil para ele jogar no palco depois. Sim. Não é nada aquela coisa assim, vou catar você de camiseta rosa. Não, é tudo programado, tudo, gente. Quer dizer, não é combinado, mas ele sabe quem é a pessoa que é suscetível a participar. Naquela brincadeirinha, vamos fechar a mão, não descola, socorro, meu mão descola. Ele fala assim, nossa, mãe, aqui é boa pra mim, é aquela ali que eu vou escolher, entendeu? Então ele vai chamar, olha, vem você, minha amiga, aqui me ajudar, porque ele já viu que aquela ali é fácil, a mente dela é fácil dela ser levada. Ô Sandra, 1h23, para quem que está indicado a hipnose terapêutica? Olha, para traumas, bloqueios, depressões, medo de entrar no avião, medo de andar de escada rolante, crises de pânico. Nossa, eu já vi casos maravilhosos lá comigo de crises de pânico. A pessoa entendeu por que aquilo e nunca mais ter a crise. É coisa maravilhosa. Por que eu falei de palco? A diferença do meu trabalho. Quando a pessoa me procura, lembre que eu tenho várias técnicas, né, Diego? Além disso, eu tenho a constelação familiar, eu tenho a numerologia, eu tenho a barra de Axis, o reiki. Por quê? Porque eu entendo que cada ser é um. Cada um que entra na minha sala é um. E cada um tem um problema, um momento muito triste que está passando. E cada um age de uma forma. Ninguém age igual. Não existe. Ali a hora que nós estamos fazendo a nossa avaliação, que eu chamo a nossa conversa, eu já vou entendendo o que essa pessoa tem e o que ela quer, qual o resultado que ela quer. Então, nesse resultado eu já falo, olha, vamos fazer uma constelação, vamos fazer a hipnose. Então, eu já sei mais ou menos o que ela precisa, que é a hipnose. Tá, vamos fazer a hipnose.
Eu vou fazer uma anamnese, que é o quê? Eu preciso saber quais os medos mais profundos dela e, ao mesmo tempo, o que mais ela gosta, porque eu vou ter que ressignificar esse medo. E a pessoa, por exemplo, ela conta quais são os seus medos ou existem técnicas que você consegue tirar isso da pessoa? Não, nessa avaliação, nessa anamnese, a pessoa já se abre, porque quando ela me procura, é porque esse medo está estagnando muito ela, está deixando a vida parada, ela não está conseguindo caminhar, está machucando muito, ela está num caso tipo, não está dormindo, está comendo muito, não está comendo nada, está numa crise de ansiedade que já foi 2, 3 vezes para o hospital, sabe? Então, ela está num movimento que ela fala, eu preciso sair dessa, eu não posso ficar mais desse jeito. Então, ela se abre totalmente. Por isso que eu falo que a minha linha é total de respeito. Respeito, carinho, valorização do ser humano. Isso é importantíssimo. E o que acontece? Essa pessoa pega essa confiança em mim, então eu já sei o que ela busca, e aí o que acontece? Tem um relaxamento profundo, mas ela não dorme, ao contrário do nome que é hipnose, que é dormir. Quer dizer, ela não dorme, ela está totalmente acordada. Totalmente acordada, mas totalmente relaxada. Por quê? Porque eu vou precisar fazer uma comunicação entre o consciente dela com o inconsciente, que é no inconsciente que está os traumas, os bloqueios, as mágoas, as perdas, tudo que ela jogou de negativo está ali guardado no inconsciente. Porque o nosso inconsciente foi trabalhado tudo que seria a nossa caixa preta. Quer dizer, a gente não consegue, nós estamos aqui agora conversando e nós não conseguimos acessar o nosso inconsciente. Dos medos mais profundos. Por exemplo, você pode saber que a minha mãe, quando eu fui nascer, ela teve um parto muito difícil. Então você lembra disso. Numa hipnose, você vai entender como foi esse parto. Você lembra totalmente como foi esse parto. Caramba, o recém-nascido ele já gravou ali. Exatamente. Ele consegue enxergar o momento, Sandra? Exatamente. Aí você vê o que a mãe sentiu, o que você sentiu, se você foi tirada a fórceps ou não. Isso deixa muitas mágoas na criança, muitos traumas. A criança que tem que ficar na UTI, neonatal também. Às vezes a mãe tem que ir embora, tal. Fica traumas ali já, Diego. Sem contar que a mãe grávida pode passar por um acidente de carro, ou cair, ou levar um tombo. A criança sente tudo. Por isso que a gente fala, para de beber a bebida alcoólica, para de fumar, para de coisas extravagantes, cuide da sua saúde, porque você está cuidando de um serzinho aí dentro de você. Sim, é verdade. Entendeu? Que coisa, não? As emoções também, a criança pega tudo da mãe ali. Se ela está num casamento turbulento, se o marido bate nela, se o marido é alcoólatra, tudo isso essa criança já está sentindo lá dentro. Se é uma gravidez não desejada também. Pois é, tem tudo. Aí a pessoa está adulta e não sabe porque ela tem uma rejeição, que ela acha que ninguém gosta dela, ela não acha namorado, ela acha que todo mundo está sempre atrás, querendo puxar o tapete dela, que ela não sente bem em nenhum lugar. Pois é. Rejeição. Não é fácil. Ô Sandra, tem uma pergunta aqui da Elaine de Piracicaba. Ela está perguntando o seguinte: boa tarde, Diego e Sandra, tudo bem? Meu filho sofre muito com essas crises, inclusive ele faz tratamento com remédios, mas não está tendo muito resultado, principalmente com o sono. Ela pergunta: Sandra, faz essa hipnose via online? Crise do pânico direto piorou ainda mais com essa Covid. Não tem como fazer online a hipnose, né? Tem que ser presencial. Eu prefiro muito presencial,
sabe? Em casos extremos, emergenciais, a gente até tem a técnica para fazer online, porque é via Skype e tal. Mas, Elaine, né? Isso, dela. Elaine. Oi, Elaine, querida. Mas se você conseguir vir, o presencial é muito gratificante. E outra, é 2 horas a minha sessão, né, Diego? Então, a gente conversa muito, tem o ressignificar depois. Nossa, é tão gratificante a sessão. E por computador, assim, só em casos emergenciais. E outra, online gera muita distração, né? Exato, tem que fazer tudo. Por exemplo, eu tenho uma preparação toda, a minha sala é totalmente fechada, eu tenho, né? Diego está me ajudando a ter nosso estúdio lá, né? Estúdio de rádio e TV? Tô até com a minha lâmpada de LED, já estreiei, né? Até Sandra, foi com o Cardinal, estreiei. A Sandra está participando mais da TV 41 do que eu, viu? Reclamação aqui. Tá lá com o Garzinali, com o Carlinhos Silva, que bom, gosto muito disso. Aí montamos lá, tô no estudinho lá e fizemos a gravação do programa, foi muito bacana. Então, eu tenho essa privacidade, fechei e tal, bonitinho. Mas, e a Elaine, ela vai ter um quartinho para ficar sem som, sem barulho, sem interrupção. Sem celular, não é? Então, é isso que a pessoa precisa prestar atenção. E eu gosto muito, você me conhece, Diego, o pessoal que está aqui nos ouvindo, não, mas eu gosto muito do olho no olho, do toque, do carinho, do sentir perto, né? E às vezes tem algumas hipnoses que não são tão divertidas, né? São um pouco tristes, a pessoa chora, como um filme que você está assistindo, que você vê uma cena ali triste e tal. Então, eu já ressignifico naquela hora. Se está um pouco frio, se a pessoa está sentindo frio, eu coloco a cobertinha na perna. Então, são aquelas formas de eu mostrar que a pessoa está sendo acalentada, está se sentindo carinho. Se é uma crise muito forte, eu tenho minha maca que eu coloco, daí eu já faço o reiki na pessoa. São pessoas de fora, sempre tem um cafezinho antes de ir embora, com o bolinho da Marina agora, né? Elas estão adorando, as meninas de fora agora estão adorando, gente. Elas falam assim, nossa, ficou muito melhor, além do cafezinho, agora tem o bolinho da Marina. Né? Eu acho que eu vou começar a marcar a sessão toda semana. Aí elas falam assim, nossa, aqui é um mimo puro aqui. É verdade, né? Isso é muito bom. Mas isso é o que está faltando no ser humano, né? Porque só porque eu tenho um certificado, eu tenho um número de inscrição, eu tenho uma associação, eu sou uma terapeuta, eu tenho um jaleco, eu não sou mais que você, nós somos todos iguais. Então eu tenho que mostrar essa parte humana minha também para as outras pessoas. Sim, né, isso é Diego? verdade. E é um acolhimento, né? E esse é o diferencial entre os profissionais. Eu fico muito abismada das coisas que eu ouço por aí de certos profissionais, sabe? Principalmente na minha linha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você fala, como você acolhe, como você passa a informação para outra pessoa. Nossa, é muito triste. Às vezes eu fico assim, muito, sabe? É interessante como as pessoas... Como o Barras fala, né? É interessante o ponto de vista de cada um. Enfim, vamos lá, né? Eu cuido do meu e pronto. Com certeza. A gente vai para o intervalo. Deixa eu falar aqui para você da Limpadora Brilhante, limpeza de vidros, pastilhas, ACM e sanitização. Precisa limpar a fachada da sua empresa, vitrine da sua loja? Entre em contato com a Limpadora Brilhante. O telefone é o 99253-2159. 99253-2159. Limpadora Brilhante, limpeza de vidros comerciais e residenciais. 1h33, a gente vai para o intervalo e eu volto daqui a pouco, continuando com a Sandra aqui, falando sobre hipnose terapêutica. Eu volto já. 1h42. Nivaldo Pompeu está aqui ouvindo o programa, o João Donizete, o Francisco do Gesso também, seu Francisco está aqui conosco, a Ivone Dias, o meu amigo Ticara, todo mundo ligadinho aqui no programa também. A Sônia Maria está me dizendo aqui, oi Diego, boa tarde, eu fiz implante, não dói nada, eu arranquei 7 dentes e já fiz um implante, pode fazer tranquilo. Obrigado, Sônia.
Tô mais tranquilo agora. Por quê? Eu tava falando no começo do programa que eu tenho que fazer 2 implantes, né? Eu tava brincando com o Anderson ligou aí, eu falei, rapaz, isso deve doer, né? Que fura, né? Fura o osso e faz rosca. E, na verdade, né, as pessoas que fazem já me disseram, falaram, não dói, é anestesiado e, né? A gente tira de letra. Pra quem já fez as coisas que eu já fiz, isso é fichinha, né, Sandra? Com certeza. Rosana Rodrigues também tá te mandando beijo aqui. Beijão, Rô. Tá ligadinha Espero que a no Julinha programa. hoje teve, que ela reclamou que semana passada ela não conseguiu assistir, que estava sem a live. Eu vou compartilhar Acho que é já aqui. da árvore que caiu, né? Você me falou, né? Isso, a gente tava sem internet no prédio. É, Muito bem. mas hoje nós estamos aí, firme e forte. Falando ainda sobre a hipnose terapêutica, ô Sandra, agora, quem é que pode fazer hipnose? Somente adultos, só maior de idade, criança, adolescente pode? Crianças a partir de 7 anos. Que já tem que entender um pouquinho, Exatamente. Mas se nós formos ver, o primeiro ato de hipnose é quando a criança nasce. Caramba! Quando a primeira amamentação dela, quando ela fixa o olho no olho da mãe. É a primeira hipnose, é o que nós chamamos de hipnose do amor. Que coisa! Pode ver que o olhar é meigo da mãe amamentando, da criança também. Então, é a primeira hipnose, é o primeiro momento que todos nós fomos hipnotizados. É Nunca esse olhar. imaginei isso. Exatamente, é o primeiro. Que coisa! É o momento que a gente está olhando para a mãe, é a nossa hipnose. E sem contar, Diego, que todo dia nós somos várias vezes hipnotizados. Várias vezes. Eu vou perguntar, quem nunca se pegou ouvindo uma música que gosta muito e esqueceu que estava dirigindo? É verdade. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Não ergue a mão, por favor, e fala, eu consegui ficar realmente paradinho. Fala, agora, compre batom. Então, quem não as agências de publicidade usam muito isso, né? Usam demais, gente, demais. Todas as musiquinhas ficam gravadas. Eles usam muito com mensagens subliminares, né? Outro dia o Nelson nós estava lembrando de música de comercial da nossa infância, gente. A Groselha Milani. Eu e o Vavá também conhecemos. Groselha Milano. Milani. Eu sei onde. Milani, eu sei onde tem. Gente, eu sei onde você vai lá sempre. Existe ainda, gente. Existe. E olha, eu lembro que ainda aparecia uma bolinha, essa bolinha hipnotizava as crianças para assim você cantar igualzinho. Isso é uma hipnose. Às vezes eu tenho que despinotizar a pessoa. Você sabe que... Eu vou falar aqui, não tem problema nenhum. Eu achei lá no Max Supermercado. Lá tem, Groselha Milani. Eu achei que nem existia mais, gente. Tem a Milani, eu já vi também, tinha a Vanucci, né? Vanucci. Groselha Vanucci. Rapaz, é muito bom. Tem Mapping, a música do Mapping. Música nem do existe Mapping. mais Mapping, né? Então, mas são músicas que ficam o quê? É uma hipnose isso já, gente. Olha só que bacana. Nós vamos fazer um especial para a internet, eu e a Sandra, trazendo esses comerciais. Essas relíquias aí. Ai, meu Deus do céu, viu? Nossa, caldo mágico. Caldo mágico. Nossa, tem muitos. Muito, for falar, gente, muito. as agências de publicidade usam muito isso e usam as mensagens subliminares também, não é? Sim, os bancos, agência de carros, tudo isso. Por que fica aquela mesma comercial passando várias vezes? Verdade, verdade. Porque é para nossa mente gravar aquilo, entendeu? Isso é importante. Então, a gente ter conhecimento disso, né? Exato. E a gente sem querer, vai lá no supermercado, nossa, eu preciso comprar aquele chocolate, eu preciso comprar aquela marca de sabão em pó. Nossa, falou que isso é mais limpa super bem agora, esse outro detergente. Por quê? Porque a propaganda foi boa demais. Verdade. Limpol. Como a ruim também é chata pra caramba, mas também. a gente grava do mesmo jeito. Gonzaga está aqui mandando abraços a você e ao Nelson. Abração, Gonzaga. Tá ouvindo lá o programa. E é verdade, essas músicas ficam no nosso subconsciente mesmo, não é?
Você falou de uma pergunta, eu cortei você. Não, era isso que eu ia perguntar, na verdade, né? Porque as agências de publicidade usam muito isso, né? Muito. Fixa imagens, as coisas, e você fica, de fato, hipnotizada. As cores, porque tem aqueles letreiros, aqueles outdoor grande na estrada, e fica piscando, o cérebro grava aquilo. Dizem, aí você né? você entra no shopping, a mente vai o quê? Vai procurar aquela loja que você viu piscando. Dizem que as empresas de alimentação, os fast foods, usam muito as cores vermelho e amarelo, né? Que é a cor do ketchup e da mostarda, que é para ativar, são gatilhos mentais, né? Exato. Da fome. Exato, ativa a fome, e o amarelo ativa que você quer aquilo. Que coisa, rapaz. A cantina italiana, as mesas é tudo vermelha, a culinária japonesa também. E a gente, vermelha. Durante o intervalo, a gente estava comentando aqui da Mercearia Bresser, né? Porque o Nelson não é descendente italiano, então ele não gosta de pizza, né? Não, nadinha, gente. A minha, que é nordestina, também não. Vou mandar um recado pro Glauco. O Glauco está lá em Curitiba nos ouvindo. Mas na verdade é o seguinte: a Mercearia Bresser, ela montou uma pizzaria com um ar paulistano. Você entra lá dentro, é como se você estivesse nas mercearias do Brás. No Bexiga, né? Na Moca, no Brás. Então, aquele piso hidráulico, enfim, são coisas aí interessantes. Isso também faz parte. É uma espécie de hipnose. Exato. Porque te remete a um passado, te remete a uma lembrança. Tá? Às vezes o relaxamento vem de eu só mostrar uma figura para a pessoa, Diego. A própria mente já vai atrás já relaxa e vai atrás de ressignificar o que significa aquilo. Eu posso mostrar uma cor, são muitas técnicas. É uma técnica muito, muito rica e que traz muitas soluções para muitos problemas, muitos movimentos que a pessoa está sofrendo, que a pessoa está muito triste, que a pessoa está estagnada, está com a vida parada. São resultados, mas ela tem que querer muito isso. Já vou deixar bem claro que a hipnose não é a varinha mágica, não sou fada, não sou nada, que tem lá um tlim, a varinha mágica e todos os seus problemas se resolveram. Não. A pessoa tem que querer muito, como tudo, né? Como tudo, a mudança vem da pessoa. Eu sempre gosto de falar isso. Eu faço 50% e quem vai comigo faz o outro 50%. Juntos, nós formamos 100%. E o resultado vem. Muito bem. Olha que coisa bacana isso, né? Muito bem. Parceiro, um grande abraço para você aí, viu? Aqui no 770M da nossa Rádio Mix, a Sandra de Souza, agora 1h50. Já o nosso programa acaba, 1h55, né? Vem o nosso break e depois vem a Robertinha Maese com Tarde Livre. Muito bem. Sandra, agora a pessoa vai, é uma sessão só de hipnose, é mais de uma sessão, como que funciona essa técnica? Vai muito de cada caso, Diego. Eu já recebi casos, por exemplo, teve um paciente que ele precisava ir trabalhar nos Estados Unidos e não conseguia montar no avião e ir embora. Caramba! De tanto medo que ele tinha. Então, numa sessão, nós resolvemos isso. Agora, quando você quer tratar vários assuntos, então pode ser 2, 3, 4 sessões, depende muito do que. Porque às vezes, por exemplo, essa rejeição, vamos pegar, eu sinto que eu não pertenço em nenhum lugar, eu sinto que ninguém gosta de mim, não consigo me dar bem com a minha família, até hoje não consigo ter um companheiro decente ou companheiro mesmo. Então não consegui uma família. Então você vê, são vários pontos, só disso que ela me falou, que vou ter que cuidar para ela, certo? Então nós vamos ter que ir lá no fundo da família para a gente descobrir quais são ou qual é o primeiro tópico dessa rejeição. Por exemplo, uma gravidez não desejada. Vamos supor que essa pessoa não estava nos planos do pai e da mãe, e aí os pais ficou relutando com essa gravidez. Então, ela tem que saber que ela faz parte dessa família, tá?
muitas vezes que eu vejo que tem muita coisa acontecendo isso, que às vezes a gente fala assim, nossa, impossível ainda acontecer. O pai queria que fosse menino e veio uma menina. Ainda acontece muito disso, gente. Caramba, hein? E o pai rejeitar essa filha. Que coisa de louco. Porque ele queria um filho. Exatamente. Muitos abusos também da mãe, como ela teve essa criança, entendeu? Como foi concebida essa criança também. Então, são coisas que a gente tem que ir aprofundando. E quanto mais profundo e mais coisas temos que para resolver aí, mais tempinho leva, entendeu? Não é fácil então, de resolver um problema. Não, porque você vê, vamos pegar esse exemplo que eu dei, vamos dizer, dessa pessoa fictícia aí. Vamos ter que trabalhar como ela foi concebida, vamos trabalhar o pertencimento dela à família, vamos ter que trabalhar o amor próprio dela, a criança interna, que essa criança foi interrompida, essa criança não pôde crescer, essa criança não foi criada, e hoje ela é uma adulta muito bem sucedida, mas aqui dentro, cadê a criança interna dela? E aí? Você entende? Então, essa criança interna, ela tem que sair, então ela tem que voltar a ser criança, se permitir ser criança, respeitar essa criança para poder ser uma adulta novamente. Olha, são técnicas, são Exato, funções. só uma coisa assim que me veio aqui para me dar de exemplo. São funções aí. Para mim poder responder essa pergunta. E não tem nada a ver com aquilo que as pessoas acham, que não, hipnose, aquela coisa que a gente vê na televisão, não tem nada disso. O próprio nome já diz, é hipnose terapêutica, a terapia para curar alguma coisa. Exato, tanto que é chamada de terapia breve. Porque ela é uma terapia muito rápida, porque ela já vai no ponto e pronto, né? Mas também eu brinco muito que é para os fortes, porque é aquele que quer se curar mesmo, é aquele que quer falar, não, tô afim, vamos embora. Precisa ter medo de alguma coisa? Não? Medo de se encontrar. Tem muita gente que tem medo de se encontrar, medo de fazer um mergulho dentro dele mesmo. Mas não precisa ter medo de nada, porque não dorme, não fala senha de banco para mim, não. Aliás, eu falo mais segredo meu do que eles, que no fim a gente troca figurinha, tão gostoso, vira amigo depois. Sabe? Tem as ressignificações, tem o carinho. Gente, nada, você ouve o tempo todo, é um relaxamento. Sabe, tipo assim, quando você está cochilando na sua casa, mas você ouve o Felipe que está assistindo o desenho? Você está cochilando, mas você sabe que ele está assistindo. Ou que a sua esposa está conversando com ele, mas você não está participando, mas você está lá assim ouvindo, sabe? É aquele quase dormindo. Mas você está cochilando, você fala, não vou lá, deixa os dois se entender, sabe? E aí você vira e dorme. Então, esse transe, esse relaxamento é como se fosse isso. Então eu fico com a minha música ligada, toca a campainha do instituto, abre porta, fecha porta, os passarinhos cantam, eu posso levantar para pegar o cobertorzinho, eu tomo água, a pessoa ouve tudo. Tanto que ela acha maravilhoso isso. Ela fala, Sandra, como que eu tive em 2 lugares ao mesmo tempo? Porque ela estava falando uma coisa e ouvindo o momento que ela estava ali comigo. Que coisa, não? Sabe? Então, é super, mega importante. E os resultados, eu estou vendo que são, assim, maravilhosos, Diego, maravilhosos. A hipnose vale a pena se investir, mas investir mesmo. Porque eu falo que as pessoas falam para mim assim, eu vou gastar com isso, com essa técnica. Não é gasto, é um investimento. Não é gasto. Quem quer gastar é porque não quer se curar. Então vai gastar mesmo, porque não vai adiantar nada. Ela está gastando. Mas é muito caro, Sandra? Não é. É preços acessíveis, entendeu? Porque na verdade é o seguinte, né? As pessoas acham, é caro.
caro é comprar remédio. Exato. Aí sai com R$500 numa sacolinha lá das farmácias, aí a pessoa não acha caro. Eu acho interessante esses pontos de vista, né? Aí todo mês você sai com R$500 deixando nas farmácias, e aí vai pra você dormir, pra você acordar, pra você ter bom humor, pra você ficar legal durante o dia, pra você comer ou pra você deixar de comer, e aí vai. Eu falo, oi, como fazer isso, gente? Pois é um investimento. Se existem outras técnicas, existe como a gente juntar tudo. Vamos participar, vamos se conhecer. Mas o medo é muito grande. Eu acho que às vezes eles até usam aquela coisinha assim de a hipnose é isso, a hipnose é aquilo, eu não vou voltar mais. Eu tenho muitas perguntas essa. É muito interessante. E se eu entrar no transe e não voltar mais? Eu falo, voltar da onde, bem? Você não vai a lugar nenhum. Voltar da onde que você está aqui na minha sala, na poltrona? Fala, da onde? Eu falo assim, na minha meditação, eu vou para uns lugares tão lindos que aí esse eu não tenho vontade de voltar, entendeu? Infelizmente a gente volta. Mas eu tenho que voltar, até na meditação eu tenho que voltar. Não posso ficar lá. E virar numa sessão terapêutica, então. Pois é. Para a gente encerrar aqui, tem uma ouvinte, eu não vou dizer o nome dela, ela gostaria de perguntar a Sandra, por que será que eu me sinto que eu não sou feliz? O sentimento de tristeza, incapacidade, se eu tenho tudo graças a Deus. Então, pode ser alguma coisa do passado, da gestação, da mamãe, de infância, minha querida. Então, são coisas que a gente tem que investigar, que é nessa avaliação que eu faço, né? Aí pela anamnese também vem as respostas, sabe? Porque a pessoa, muitas que estão fazendo comigo lá, aí que elas falam assim, nossa, por que eu falei isso para você? Fazia tanto tempo que eu não falava disso. Nossa, sabe, tipo assim, nossa, um dia nós estávamos na chácara, meu pai me pegou e jogou dentro da água do nada, eu quase morri afogado. Nossa, mas eu nunca mais pensei nisso, eu achei que eu tinha esquecido isso. Achou, mas não tinha esquecido. Estava lá dentro o medo da água que ele tinha, entendeu? E ali falando comigo, parece que o inconsciente já vai ligando. Eu vou cutucando, eu vou falando, então eu vou tendo umas técnicas, a pessoa vai lembrando coisas que ela até assusta. Nossa, acho que não tem nada a ver, não, isso que eu te contei. Eu falo, tem sim, tem muito a ver o que você me contou, assim. E ela mesmo se assusta. Então pode ser o caso dessa menina aí, entendeu? Ela pode ter tudo, mas tem alguma coisa lá dentro que ela tem que solucionar. Tem alguma barreirinha, algum trauma, alguma mágoa que está impedindo ela de ser feliz. Muito bem. Sandra, deixa os seus contatos, rede social, Facebook. Tá, o meu WhatsApp, né, do Instituto é 19-98346-4513. Repete para mim, por gentileza. 19-98346-4513. Eu tenho minha página no Facebook, Sandra de Souza, com 2 Z. Tenho uma página no Facebook também. E meu canal no YouTube, Instituto Sandra de Souza. Muito bem. Quinta que vem, encontro marcado de novo. Com certeza. Gratidão. Lógico que vem. Assunto nós temos. E você com tosse, meu filho, pode chamar eu, que você vê que eu falo mesmo. Fala. Então... Que bom. Vai vir todo dia. Vou tirar férias, você não me contar a história. Botar a Sandra de um lado, o Nelson do outro com as histórias, fica a semana inteira. Nelsinho, até semana que vem. Até semana que vem, Diego. Um abração.